Disseram para você que despertar espiritual é paz, luz e pôr do sol com frase bonita no fundo. Mas ninguém te contou que antes de qualquer luz, vem o terremoto silencioso dentro de você. Você posta uma foto meditando, segura o cristal na mão, ouve mantra no fone, mas à noite, deita na cama e sente um vazio que não combina com a versão iluminada que você mostra para os outros. Reza, canta, faz tudo certo, e mesmo assim, a ansiedade aperta o peito, os pensamentos não param, a fé parece falha. Por fora espiritual, por dentro em ruínas. Não é só com você. Eu passei anos estudando o que psicólogos como Carl Jung chamaram de processo de individuação, esse mergulho doloroso em tudo o que o ego não quer ver, e o que místicos como São João da Cruz descreveram como noite escura da alma, quando Deus parece ter apagado todas as luzes. Quanto mais eu lia, mais uma verdade incômoda se repetia. O despertar autêntico raramente é fotogênico. Ele não começa em cima da montanha, começa no chão da sala, depois de mais uma crise que você não consegue esconder. E é aqui que existe um risco sério, que quase ninguém te conta. Se você acreditar na fantasia de que despertar é estar sempre em paz, vai achar que tem algo errado com você justamente quando, na verdade, algo certo está começando. Vai fugir do desconforto que poderia ser o seu altar. Vai trocar um Deus vivo por uma imagem zen que só te deixa mais cansado. Talvez você esteja exatamente aí agora, fazendo de tudo para ser forte, de fé, evoluída, mas se pegando chorando escondido no banheiro do trabalho, fazendo piada para não admitir que tem medo, postando frases de cura enquanto sente que por dentro tem algo quebrado há anos. Então eu quero te propor um pacto logo no começo deste vídeo. Se você ficar comigo até o final, a recompensa não vai ser uma fórmula mágica, mas uma coisa muito mais honesta, um novo olhar sobre a sua dor. Você vai entender por que esse desconforto que parece fracasso pode ser, na verdade, o sinal de que a sua alma cansou de viver no automático. E, principalmente, vai perceber que você não está enlouquecendo. Você está acordando. Agora eu quero te perguntar sem rodeios. E se o que você chama hoje de crise ou fraqueza ou falta de fé for exatamente o início do seu despertar? Se isso ressoa em você, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e, principalmente, fica comigo até o fim. A gente vai desmontar capítulo por capítulo essa ilusão de despertar glamourizado para descobrir o que é, de fato, desconforto sagrado. Você já percebeu como hoje o despertar espiritual parece um produto de prateleira? É incenso, cristal, mantra, curso de fim de semana, foto com filtro dourado e uma legenda dizendo "Eu escolhi a paz". Mas quando você fecha o aplicativo, a paz some. Talvez você conheça alguém, ou seja, esse alguém, que já entrou nessa roda. Compra livro de autoajuda, entra em grupo de WhatsApp de evolução, posta frase bonita no status, mas continua repetindo o mesmo relacionamento destrutivo, a mesma explosão de raiva, o mesmo vazio no domingo à noite. Por fora, tudo parece alinhado. Por dentro, nada mudou. Esse é o ponto cego da espiritualidade glamourizada. Ela promete brilho sem profundidade, promete alta vibração, sem encarar aquilo que realmente vibra em você quando ninguém está olhando. Do lado da psicologia profunda, Carl Jung alertava para isso quando falava da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Hoje, muitos de nós vestimos uma persona espiritual, uma versão de nós mesmos calma, consciente, de luz, que serve mais para ser admirada do que para ser verdadeira. Jung, em obras como Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo e O Homem e seus Símbolos, mostrava que, quando a gente se identifica demais com uma máscara, a sombra cresce na escuridão. Quanto mais perfeito eu pareço, mais perigoso se torna o que eu recuso ver. Na mística cristã, São João da Cruz falava de algo parecido, mas em outra linguagem. Na subida do Monte Carmelo, ele critica o apego aos consolos espirituais, sensações de paz, experiências emocionantes, visões, dons. Quando a fé vira apenas busca de sensação boa,
ela deixa de ser caminho de amadurecimento e vira vício espiritual. E como todo vício, precisa de doses cada vez maiores para gerar o mesmo efeito. O risco aqui é gigante. Você pode passar anos dentro de uma bolha espiritual, sem nunca permitir que a verdade encoste de fato na sua vida. Pode conhecer todos os termos, energia, karma, cura, milagre, e continuar incapaz de pedir perdão, de assumir limites, de dizer eu não sei. Pode virar especialista em conteúdo espiritual e analfabeto da própria alma. Talvez você se reconheça nisso em pequenos detalhes. Fala que perdoou, mas o nome daquela pessoa ainda te queima por dentro. Diz que soltou e entregou para Deus, mas checa obsessivamente o celular, esperando a mensagem que não chega. Reposta, gratidão sempre. Mas no fundo, sente inveja, ressentimento, medo de ficar para trás. Então, eu quero te perguntar com honestidade, não para te acusar, mas para te cutucar. O quanto da sua espiritualidade hoje é busca de verdade e o quanto é busca de imagem? Se essa pergunta te incomoda, não foge. Esse incômodo é um sinal de que a casca começou a rachar. E é justamente aí que o verdadeiro despertar começa a se aproximar. Fica comigo até o final, porque mais adiante a gente vai sair desse cenário de vitrine e entrar na parte mais difícil e mais libertadora do processo. A dor de crescer, a tal noite escura, e o momento em que Deus parece desaparecer, não porque te abandonou, mas porque quer te encontrar sem máscaras. Se no capítulo anterior a gente desmontou a vitrine, agora a pergunta é inevitável. Se o despertar não é esse cenário perfeito, por que ele dói tanto? Talvez você esteja vivendo isso na pele. Nada de dramático aconteceu por fora. Você ainda trabalha no mesmo lugar, mora na mesma casa, convive com as mesmas pessoas, mas por dentro parece que alguém trocou o chão. Coisas que antes você engolia calado, agora travam na garganta. Piadas que antes você ria, hoje te incomodam. Situações que você chamava de normal, agora soam como violência disfarçada de rotina. Do ponto de vista psicológico, crescer dói porque desmonta histórias antigas. O seu ego, essa imagem de quem eu sou, que você vem defendendo há anos, começa a não dar mais conta de explicar a sua vida. E aqui entra muito do que Carl Jung chamou de processo de individuação, um movimento em que aquilo que estava no escuro, dentro de você, começa a pedir lugar à mesa. Jung dizia que por trás da nossa persona social existe a sombra, tudo o que a gente não quer admitir que sente, pensa ou deseja. Inveja, raiva, medo, orgulho, carência, desejo de controle, mas também talentos, coragem, sensibilidade que foram reprimidos porque não combinavam com o papel que você aprendeu a representar. A sombra não é só o lado ruim, é o lado não vivido. É aqui que o desconforto começa. Porque quando a sombra se aproxima da consciência, ela não chega pedindo licença. Ela chega em forma de sintoma. Uma ansiedade que você nunca teve. Uma tristeza sem explicação aparente. Uma irritação constante com pessoas e lugares que antes você tolerava. Às vezes, até o corpo entra na conversa. Insônia, cansaço crônico, dores que ninguém explica direito. Talvez você se reconheça na cena. No meio do expediente, uma crise de choro trancado no banheiro do trabalho. No trânsito, o coração disparando sem motivo real. No domingo à noite, aquela sensação de que a sua vida inteira está levemente fora de lugar, como se você estivesse representando um personagem que já não serve mais. Do lado da psiquiatria e da clínica, esses sinais muitas vezes recebem nomes: depressão, transtorno de ansiedade, burnout. E é muito importante dizer, isso precisa ser levado a sério, com ajuda profissional quando necessário. Despertar espiritual não substitui tratamento, não cura tudo no grito da fé. Mas, ao mesmo tempo, muitas crises psíquicas carregam por baixo uma pergunta espiritual. Quem eu sou, de verdade, quando ninguém está olhando? Para quem eu estou vivendo? Que preço eu pago para manter essa vida que eu digo querer? Na prática, crescer dói porque mexe com o nosso pacto de sobrevivência.
A criança que você foi aprendeu um jeito de existir, agradando, obedecendo, se calando, sendo forte, sendo a inteligente, a engraçada, a espiritual. Só que chega uma hora em que esse personagem começa a te sufocar. E o desconforto é justamente o sinal de que esse velho pacto está ruindo. Então eu quero te perguntar, a dor que você sente hoje é apenas um castigo aleatório da vida ou é o som de uma estrutura antiga desabando dentro de você? Se esse capítulo cutucou algo que você prefere não olhar, respira. Não fecha o vídeo agora, porque no próximo passo a gente vai falar de um território ainda mais delicado, aquele lugar em que não dói só a alma, dói também a fé. É a famosa noite escura da alma, quando Deus parece ter ido embora, e ainda assim alguma coisa te impede de soltar a mão. Tem um momento do caminho em que não dói só o ego, nem só as histórias que você contava sobre si. Dói a fé. Talvez você conheça essa sensação. Você já foi aquela pessoa que chorava ouvindo um louvor, que sentia presença no culto, na missa, na meditação, no terreiro. Tudo parecia sinal. Uma música certa, uma frase no livro, uma coincidência no dia, e você pensava, Deus falou comigo. Mas de repente, nada mais fala. Você ora e sente que está falando com o teto. Vai ao mesmo lugar de sempre. E o ambiente que antes te arrepiava, agora parece vazio, mecânico. As palavras saem da sua boca. O corpo faz o mesmo gesto, mas por dentro é tudo seco. Você não perdeu a fé de vez, mas perdeu o gostinho da fé. E aqui entra algo profundo que a tradição mística conhece muito bem. No século XVI, um carmelita chamado São João da Cruz escreveu sobre isso na obra Noite Escura da Alma. Ele descreve um período em que a alma, que antes sentia muito consolo, muita sensação, muita emoção, é conduzida a um tipo de escuridão interior. Não porque Deus se afastou, mas porque Deus quer purificar o modo como a gente se relaciona com Ele. João da Cruz diz, em outras palavras, enquanto a gente confunde Deus com aquilo que Ele faz a gente sentir, a nossa fé ainda é infantil. Por isso, chega uma fase em que o consolo some. É como se Deus retirasse as muletas emocionais para ver se ainda queremos caminhar com Ele, ou se só queríamos a sensação de segurança. Do lado da psicologia, Carl Jung olharia para isso por outra lente, mas enxergando algo parecido. Ele falava que, em certos momentos da vida, as nossas projeções religiosas começam a ruir. A imagem de um Deus que sempre confirma as nossas expectativas, que protege do jeito que a gente quer, que responde na hora que a gente escolhe, começa a desmoronar. E isso é vivido como um colapso psíquico e espiritual ao mesmo tempo. O Deus mágico vai morrendo, e no lugar dele pode surgir um silêncio que assusta. Talvez você esteja exatamente aí. Você não consegue simplesmente virar ateu porque tem experiências demais para negar, mas também não consegue mais acreditar como antes, com a mesma simplicidade. Você olha ao redor e pensa, por que todo mundo parece sentir Deus, menos eu? Vê gente contando testemunho, visão, milagre, e você segurando firme só com uma frase repetida no escuro. Eu não quero soltar, mas eu não sei mais como segurar. Esse é um dos riscos mais dolorosos dessa fase. Você achar que está sendo punido, que Deus te abandonou, que sua fé não presta porque não vem com fogos de artifício. E por causa dessa leitura, tentar se forçar a voltar para versões antigas de você mesmo, fingindo uma fé que já não cabe no seu tamanho. Mas João da Cruz insiste. Na noite escura, Deus não está longe, Ele está mais perto. Só que de um jeito que o nosso sistema emocional não consegue traduzir. Não é ausência, é excesso. É tanta luz que, para olhos acostumados à penumbra, parece escuridão. Eu quero que você pense numa cena muito específica. Você chega em casa depois de um dia pesado. Não aguenta mais pessoas, demandas, ser forte. Vai para o quarto, fecha a porta, se joga na cama. As palavras da oração não saem. Talvez você só solte um Deus e pare. Tem raiva, cansaço, vontade de chutar tudo.
E no meio disso, aparece uma culpa. Como é que eu, que já vivi tanta coisa com Deus, cheguei nesse ponto? E se eu te disser que exatamente aí começa a maturidade espiritual? Não na sua performance, mas nessa honestidade cansada que você despeja no escuro. Não na sensação de presença, mas na decisão de não fugir, mesmo quando você não sente nada. Então eu te pergunto, e se o silêncio que você interpreta como rejeição for, na verdade, o convite para uma fé menos infantil, menos dependente de estímulo, mais parecida com um amor adulto, que permanece mesmo quando a pele não arrepia? Se isso está tocando em algo que você vive, não se apresse em concluir que a sua fé acabou. Fica. Respira. A jornada ainda não terminou. No próximo capítulo, a gente vai descer mais um degrau, sair da experiência interna e olhar como esse silêncio de Deus conversa com as suas relações, com o seu corpo, com o seu trabalho. Porque a noite escura não fica só na alma, ela aparece na agenda, nas escolhas, nos vínculos. Fica comigo. A recompensa que eu te prometi, um novo olhar sobre a sua dor, passa por entender que essa noite não é o fim da história. É um modo misterioso de começar de novo. Se a noite escura mexe com a sua fé por dentro, o desconforto começa a aparecer também onde você menos gostaria. Nas relações, no trabalho, no próprio corpo. É como se a vida inteira virasse um espelho e você não conseguisse mais desviar o olhar. Talvez isso já esteja acontecendo com você. Aquela amizade antiga que sempre foi de boa, de repente começa a te sufocar. As conversas giram em torno de fofoca, ironia, competição velada. E algo dentro de você pensa: como eu aguentei isso por tanto tempo? No relacionamento amoroso, as mesmas brigas se repetem. Você já sabe as falas de cor. Quem acusa, quem se defende, quem chora, quem se afasta. E quando tudo termina, vem a frase: não sei por que isso sempre acontece comigo. Do ponto de vista da psicologia, Carl Jung diria que essas situações são palco de uma coisa chamada projeção. Projeção é quando partes de nós mesmos, muitas vezes partes da sombra, aparecem interpretadas por outras pessoas. Aquilo que você não quer admitir que sente, pensa ou teme, surge exagerado no comportamento do outro. Por isso, aquele colega controlador demais pode, sem querer, estar te mostrando o seu próprio medo de perder o controle. Aquela pessoa que sempre abandona pode estar encenando o abandono que você nunca elaborou. No trabalho, o desconforto também vira espelho. Você até consegue cumprir as tarefas, bater meta, entregar o que pedem, mas sente que está se perdendo em papéis e demandas que não conversam mais com a sua alma. Talvez viva um burnout silencioso. O corpo comparece, o sorriso aparece, mas por dentro, tudo está no vermelho. Jung escreve, em textos como O Homem Moderno em Busca de uma Alma, sobre esse vazio do homem contemporâneo que tem sucesso, mas não tem sentido. Que a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia clínica reconhecem isso diariamente no consultório. Gente que não aguenta mais a própria agenda. E o corpo, então? Quantas vezes ele grita antes de você admitir que algo precisa mudar? A insônia que você chama de fase. A dor de cabeça que você resolve com remédio. A dor nas costas que você atribui só à postura. Às vezes, o corpo é o altar onde a alma deposita as queixas que você não teve coragem de colocar em palavras. O desconforto físico pode ser um símbolo muito concreto do que você vive por dentro. Eu quero que você se veja numa cena simples. Você acorda num dia qualquer, abre os olhos já cansado. Antes mesmo de levantar, o peito pesa. Pensa nas mensagens que precisa responder, nas pessoas que precisa agradar, nos conflitos que precisa evitar. Levanta, toma café, arruma tudo, vai trabalhar. No meio do dia, uma frase atravessa a sua mente. Não tem nada de errado demais com a minha vida, mas eu não me sinto vivo aqui. Esse é o espelho. E é aqui que muita gente tenta fugir. Muda de cidade, muda de emprego,
troca de parceiro, entra em outra comunidade espiritual, mas leva consigo o mesmo padrão não olhado. Sem perceber, repete a mesma história com outros atores. O desconforto, então, não é só um incômodo, é um convite a olhar. Olhar para o tipo de amor que você aceita, para o tipo de trabalho que você tolera, para o tipo de dor que o seu corpo carrega calado. Então eu te pergunto com carinho, mas sem suavizar: o que na sua vida hoje você ainda chama de azar, coincidência ou fase ruim, que talvez seja, na verdade, um espelho insistindo em te mostrar um padrão? Se alguma parte deste capítulo pareceu falar diretamente de você, escreve aí nos comentários com o que mais você se identificou, não para exposição, mas como gesto de coragem. E fica comigo, porque no próximo capítulo a gente vai dar nome a esse lugar onde a dor se torna sagrada, não romantizando o sofrimento, mas entendendo como ele pode ser um altar de verdade e não uma prisão. A recompensa que te prometi no começo, um novo olhar sobre a sua própria dor, está ficando cada vez mais nítida. Quando você reconhece o espelho, já não é mais só vítima da imagem. Até aqui a gente viu o desconforto como rachadura na persona, como noite escura na fé, como espelho nas relações, no trabalho, no corpo. Agora eu quero te fazer um convite mais ousado. E se esse desconforto também pudesse ser um altar? Antes de qualquer coisa, vamos combinar uma coisa importante. Dor não é fetiche espiritual. Nem tudo o que você sofre é para o seu crescimento. Abuso, violência, negligência, humilhação constante. Isso não é prova de Deus. Não é karma resolvendo. Não é cruz que você tem que carregar. Isso é lugar de limite, de proteção, de justiça e, muitas vezes, de terapia e intervenção profissional. O que eu quero olhar com você aqui é outro tipo de dor. Essa dor silenciosa que nasce quando você percebe que não consegue mais viver como vivia, mas ainda não sabe como viver diferente. A dor de admitir que um relacionamento acabou. A dor de reconhecer que a sua fé mudou de forma. A dor de perceber que o trabalho que sustenta a casa, ao mesmo tempo, consome sua alma. Esse incômodo que não te mata, mas também não te deixa dormir. Na linguagem da mística, São João da Cruz falaria que esse é o lugar em que Deus começa a desapegar a alma das muletas. Ele escreve na subida do Monte Carmelo que Deus permite certos vazios e secas internas, não para te destruir, mas para limpar o amor, para que você aprenda a amar Deus por Ele, e não pelas sensações que Ele te dá, para que você aprenda a amar a verdade, e não apenas a segurança daquilo que já conhece. Do lado da psicologia profunda, Carl Jung diria que esse é o momento em que você é convidado a se sentar com a sombra, em vez de continuar fugindo dela. No encontro com o inconsciente, que ele descreve em obras como Memórias, Sonhos, Reflexões, a dor não é só aquilo que te machuca, é também aquilo que te mostra. Mostra o que você reprimiu, o que nunca viveu, o que estava trancado num porão cheio de caixas com o nome "Depois eu vejo isso". Pensa numa cena. Você finalmente admite, talvez pela primeira vez em voz alta, que está infeliz, que não ama mais como antes, que tem medo de envelhecer numa vida que não faz sentido. Na hora parece que o chão some, mas ao mesmo tempo, no meio do choro, surge uma sensação estranha. Como se pela primeira vez em anos você estivesse falando a verdade. É dolorido, mas é limpo. É pesado, mas é inteiro. Esse é o altar. Não é o lugar bonito da igreja, nem o cenário perfeito da foto. É o lugar onde você coloca diante de Deus ou da própria consciência aquilo que sempre escondeu, com a sinceridade que nunca teve coragem de usar. O desconforto se torna sagrado quando ele vira oferta de verdade, e não apenas motivo de autopunição. Só que tem um risco aqui. A gente pode transformar esse altar em jaula, confundir dor sagrada com culto ao sofrimento, se achar mais profundo só porque sofre mais, se orgulhar da própria ferida como se ela fosse medalha. Aí, o que era convite vira prisão. É por isso que esse lugar pede discernimento. Discernimento espiritual, emocional, às vezes clínico. Tem dor que pede terapeuta, médico, remédio, mudança concreta de situação. E tem dor que, mesmo sendo acompanhada de tudo isso,
ainda guarda uma camada a mais, uma pergunta sobre verdade, sentido, vocação, fé, identidade. Talvez você esteja vivendo isso na prática. Você se pega pensando: eu sei que preciso mudar, mas não tenho coragem. Ou, eu sei que isso não me faz bem, mas eu não sei quem sou sem isso. É como se estivesse ajoelhado diante de um altar invisível, segurando nas mãos a oferta que mais te custa. Uma história, um personagem, um controle, sempre foi assim. Então eu te pergunto bem diretamente, o que hoje você teria medo de colocar nesse altar? Que verdade sobre você, ou sobre a sua fé, ou sobre seus relacionamentos, você evita pensar, porque sabe que se pensar demais, não vai conseguir continuar fingindo? Se uma resposta apareceu aí dentro, não precisa escrever nos comentários, não precisa contar para ninguém agora. Mas reconhece, nomeia, nem que seja só para você, num caderno, numa oração, numa sessão de terapia. Esse reconhecimento é parte da recompensa que eu te prometi desde o início. Um novo olhar para sua dor. Quando a dor deixa de ser apenas castigo aleatório e passa a ser também lugar de verdade, ela não perde o peso, mas ganha sentido. E sentido é uma luz acesa em qualquer noite. Se esse capítulo te fez lembrar de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa depois. Não como lição de moral, mas como um jeito de dizer: eu sei que está doendo, mas talvez tenha algo sagrado acontecendo aí também. No próximo capítulo, a gente vai falar das armadilhas desse caminho. As fugas espirituais, as falsas luzes, os jeitos bonitos de não encarar esse altar. Porque não basta saber que o desconforto pode ser sagrado. A gente também precisa aprender a não usar a espiritualidade para fugir justamente daquilo que poderia nos transformar. Quando o desconforto começa a arder, a primeira vontade não é me transformar, é fugir. E o mais perigoso é que, para quem já está num caminho espiritual, a fuga nem sempre vem com cara de fuga. Ela vem com cara de fé, de luz, de sabedoria. Na psicologia e na espiritualidade, existe um termo para isso: bypass espiritual. É quando a gente usa ideias espirituais para pular por cima da dor emocional em vez de atravessá-la. Talvez você já tenha feito isso, ou ouvido alguém fazer. Você está ferido por uma traição, por uma humilhação, por um abandono. Em vez de admitir a raiva, a tristeza, o luto, você diz: eu já perdoei e entreguei para Deus. Só que cada vez que o nome daquela pessoa aparece, seu estômago fecha, seu corpo endurece, sua mente cria diálogos imaginários. Não é perdão, é anestesia. Ou então você está exausto, no limite. Seu corpo já deu sinais, sua mente pede descanso, mas você repete: posso tudo naquele que me fortalece. E segue ultrapassando todos os limites, não por fé, mas por medo de admitir que é humano. Carl Jung diria que, nesses momentos, o ego está usando a espiritualidade como uma nova máscara, e não como encontro com a verdade. Ele falava da inflation, quando a pessoa se identifica tanto com uma ideia elevada que se acha acima dos conflitos humanos comuns. Eu não me magoo mais. Eu não sinto raiva. Eu não tenho dúvida. Por trás desse discurso, muitas vezes, está um eu apavorado com a própria fragilidade. Na mística de São João da Cruz, as falsas luzes são os consolos que viram apego. A pessoa busca visões, sentimentos, êxtases, sinais, mas foge das pequenas fidelidades silenciosas, da paciência com o próximo, da humildade de admitir que não sabe. Ele chega a dizer que, às vezes, é melhor uma alma seca e humilde do que uma alma cheia de experiências extraordinárias e orgulhosa. Talvez você se reconheça aqui numa cena simples. Você está profundamente magoado com alguém da família. Em vez de admitir a ferida, você diz: já entreguei nas mãos de Deus, não quero falar disso. Na prática, evita qualquer conversa honesta, trata o assunto como superado e, ao mesmo tempo, comenta de forma ácida sobre essa pessoa com outros. É espiritualidade na superfície, ressentimento no subterrâneo. Ou quem sabe, você vive repetindo: tudo é aprendizado, mas por dentro
não se permite sentir a dor daquele luto, daquele fim de ciclo, daquela oportunidade perdida. Você joga frases bonitas em cima de um buraco que mais cedo ou mais tarde vai pedir atenção. As armadilhas são muitas. Usar Deus para não ir à terapia, usar versículos, mantras ou frases de efeito para fugir de conversas difíceis, chamar de paz a anestesia, chamar de aceitação aquilo que, na verdade, é medo de agir. Então eu quero te perguntar, onde hoje você está usando palavras espirituais para não encarar uma verdade simples e humana? Se essa pergunta te incomoda, não é para te envergonhar, é para te devolver ao caminho honesto, porque a recompensa que a gente vem construindo desde o início, um novo olhar sobre a sua dor, só se sustenta se esse olhar for verdadeiro, não envernizado de luz para esconder o que ainda precisa ser curado. Se você percebe que algum desses pontos te descreve, não precisa se condenar. Reconhecer a fuga já é um passo gigantesco. E se esse vídeo está te ajudando a ver essas armadilhas, aproveita e se inscreve, deixa o like, compartilha com alguém que vive dizendo, tá tudo bem quando você sabe que não está. No próximo e últimos capítulo, a gente vai juntar todos esses pedaços. A vitrine quebrada, a dor, a noite escura, o espelho, o altar e as armadilhas para entender, afinal, como é que se caminha nesse despertar sem glamour, com um pouco mais de coragem, honestidade e esperança. Despertar não é glamour. Depois de tudo o que a gente percorreu aqui, talvez essa frase já não soe como uma crítica ao Instagram, mas como um espelho da sua própria história. Você viu a vitrine quebrar, sentiu a dor de crescer, entrou na noite escura, se enxergou nas relações, no trabalho, no corpo, se aproximou desse altar em que o desconforto se torna verdade e reconheceu as fugas, as frases bonitas usadas como escudo. Agora eu não quero te entregar uma fórmula, quero te entregar um convite. Pensa em quantas versões de você já existiram. A criança que acreditava sem questionar, o adolescente que começou a desconfiar de tudo, o adulto que se acostumou a funcionar no automático. Talvez hoje você esteja numa encruzilhada entre esses três, com saudade da simplicidade de antes, com a lucidez crítica de agora e com um cansaço que não sabe mais onde se apoiar. Do ponto de vista da psicologia, Carl Jung diria que o processo de individuação não é virar alguém novo do zero, mas integrar todas essas partes, criança, adulto, sombra, persona, numa história um pouco mais verdadeira. Não é sobre ser coerente o tempo todo, mas sobre mentir menos para si mesmo. Na mística, São João da Cruz mostraria que a noite escura não é o final, é uma travessia. Depois dela, a alma ama de um jeito diferente, menos interesseiro, menos carente de sinais, mais silencioso e profundo. Não porque venceu a dor, mas porque atravessou a dor agarrada em algo que não é só sensação. Talvez a recompensa que eu te prometi lá no começo já esteja acontecendo enquanto você me ouve. Não uma vida sem desconforto, mas a possibilidade de olhar para o desconforto com menos vergonha e mais respeito. Perceber que você não é menos espiritual, porque está cansado, porque duvida, porque chora, porque sente raiva. Talvez justamente aí resida a parte mais humana e por isso mesmo mais sagrada do seu caminho. Eu quero que você imagine uma última cena. Você acorda amanhã, mesma casa, mesmos problemas, mesmas contas, mesmas pessoas. Nada mudou por fora, mas por dentro, uma frase se acende como uma vela pequena, bem longe daquele holofote de vida perfeita que te vendiam. Eu não estou fracassando por sentir tudo isso. Eu estou despertando, só que sem glamour. A partir dessa frase, as perguntas mudam. Em vez de como faço essa dor sumir, talvez você comece a perguntar: que verdade ela está tentando me mostrar? Em vez de por que Deus não fala comigo como antes, talvez nasça: que imagem de Deus está morrendo em mim para que outra mais verdadeira possa nascer? E então eu te pergunto, para encerrar essa jornada, mas deixar a reflexão viva dentro de você. Se você aceitasse hoje que o despertar é desconfortável mesmo, o que você pararia de fingir? E qual seria o primeiro gesto de
honestidade com a sua própria alma. Se esse vídeo te acompanhou de algum jeito, se você se sentiu visto, questionado, abraçado ou incomodado, eu quero te pedir duas coisas muito simples. Primeiro, se inscreve no canal, deixa o like, porque isso diz para o algoritmo e para mim que esse tipo de conversa precisa continuar. Segundo, escreve nos comentários com qual parte do vídeo você mais se identificou ou que pergunta ficou ecoando aí dentro. A sua pergunta pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisava ler. E quando a dor voltar, porque ela vai voltar, talvez você possa lembrar de uma coisa. Você não está atrasado espiritualmente porque está passando por uma noite escura. Você só entrou na parte do caminho que quase ninguém posta em foto, mas que sem ela ninguém amadurece de verdade. Obrigado por ficar até aqui. Cuida da sua alma com a mesma seriedade com que você cuida da sua imagem. Ou quem sabe, a partir de hoje, um pouco mais.